retomando aqui, né? Então, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Mas antes, então, de nós iniciarmos a exposição desta noite, convido a todos para nós fecharmos nossos olhos. Vamos assim nos ligando com o plano espiritual, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade que todos nós estamos tendo nessa noite, de vir aqui buscar um pouco mais desses conhecimentos, dessa doutrina, que nos esclarece, que nos dá a certeza da nossa melhora, da nossa transformação moral e espiritual, nos dando assim a oportunidade de nos melhorarmos para seguirmos em frente essa nossa caminhada. Mestre Jesus, que seu amparo, a sua luz esteja aqui com todos nós, possa assim nos auxiliar nessa apresentação, para que todos possam assim transmitir esses ensinamentos com clareza, com amor, com carinho, e todos nós possamos compreender essas lições e, à medida do possível, nós colocarmos em prática na nossa vida, na nossa jornada. Mestre Jesus, pedimos assim a vossa permissão para iniciarmos mais esta noite de estudos. Se conosco, Senhor, que assim seja. Quero cumprimentar também os nossos irmãos que estão aí nos assistindo, através do Facebook, no Pátio do Evangelho, como compartilhado com a comunitária Vida Nova. Uma boa noite a vocês, sejam bem-vindos. Bem, gente, hoje então coube a minha responsabilidade de fazer a exposição. E nós vamos falar hoje de um assunto, os espíritos errantes. A jornada entre duas existências. Vamos ver então, gente. Bem, então hoje nós vamos conversar sobre um tema que desperta curiosidade. Nós falarmos de espíritos errantes, erraticidade, desperta a nossa curiosidade. E ao mesmo tempo, nos convida para a serenidade, para nós ficarmos tranquilos, serenos, que nós vamos entender o que realmente é espíritos errantes. Então, a primeira pergunta: o que acontece conosco entre uma encarnação e outra? O que vai acontecer conosco? Nós vamos ver. Para onde vamos depois da morte do corpo? Para onde que nós vamos depois que nós deixamos esse nosso corpo físico? Antes de voltarmos a uma nova existência aqui na Terra. Para onde nós vamos? Antes de nós retomarmos essa nossa existência aqui, né? A doutrina espírita, com clareza e lógica, que são próprias, que nós sabemos e que nos explica, né, direitinho como que são as coisas, ela nos explica esse estado de transição chamado erraticidade, é os espíritos que se encontram nessa condição. Nós damos o nome de espíritos errantes. Então, erraticidade é uma transição, né, que nós podemos falar, de encarnado para desencarnar. Para onde que nós vamos depois de nós deixarmos o corpo físico, né? Então, se nós estarmos no estado da erraticidade, nós somos chamados de espíritos errantes. Deu para a gente entender? Espíritos errantes. A definição doutrinária. Allan Kardec, então, trata desse assunto em O Livro dos Espíritos, especialmente nas perguntas de 223 a 227. Então, lá, nessas perguntas, nós vamos aprofundar mais para saber, não, sobre espíritos errantes. Eu acho que um domingo desses aí, alguém já falou sobre isso, porque nós estamos já bem lá na frente, né, estudando esses temas, né?
Ali aprendemos que os espíritos errantes são aqueles que estão entre duas existências corporais. Então, lá nessas perguntas, o Kardec nos ensina isso. Isto é, não estão encarnados. Então, os espíritos errantes não estão encarnados. Mas também ainda não alcançaram a perfeição. Então, quando nós saímos daqui, vamos nesse estado de transição, que é os espíritos errantes, e lá, né, mais à frente, nós vamos ver o que nós podemos fazer lá. Tem bastante coisas. Então, a gente também não alcançamos o grau maior na nossa perfeição. Então, nós ficamos ali, nesse estado de errantes. Né? Continuando. O erraticismo, então, é o estado dos espíritos durante os intervalos das encarnações. Então, quando nós saímos daqui do plano terrestre, voltamos para o plano espiritual, então é esse intervalo que nós chamamos de erraticidade. Portanto, gente, todos nós que estamos aqui hoje encarnados, todos nós, já fomos espíritos errantes um dia. Não sabemos quando, mas nós já fomos, já estivemos nesse estado de transição, né? Já fomos espíritos errantes um dia. E voltaremos a ser novamente, quando nós deixarmos nosso corpo físico. Quando nós, então, deixarmos esse corpo físico, nós vamos lá para a erraticidade. Propósito da erraticidade. Qual que é o propósito, qual que é o objetivo desse intervalo? O período entre as encarnações não é um tempo ocioso. Não pensamos nós, quando que nós retornarmos para lá, nós vamos ficar lá, que nem os outros, né? De braços cruzados, sem fazer nada, né? Então, não é um tempo que se faz nada, né? Lá é um tempo de reflexão, de aprendizado e de preparação. Então, nesse estado de erraticidade, nós vamos refletir sobre o que nós fizemos, nós vamos buscar melhorar a nossa condição, aprendendo e nos preparando para uma nova encarnação. Quando o espírito se liberta do corpo, quando nós saímos aqui desse corpo, nós levamos o que nós conquistamos. As nossas virtudes. Todos nós temos virtudes que nós conquistamos. Nós conquistamos conhecimentos. E também, gente, nós temos as nossas imperfeições. Né? E isto nos acompanha. As virtudes, os conhecimentos adquiridos e também as nossas imperfeições. Vão conosco. E na erraticidade ele revê o passado, analisa as experiências vividas e compreende os resultados das suas escolhas. Lá nós vamos ver o que é que nós fizemos aqui, né? Onde que nós erramos? Qual balde que nós chutamos aqui, que eles o outro, né? Lá nós vamos ver esse resultado dessas nossas escolhas. Esse, então, é o propósito, é o objetivo da erraticidade. Continuando. Os espíritos mais esclarecidos aproveitam esse tempo para planejar uma nova existência. Aqueles que já estão mais esclarecidos, mais evoluídos, eles aproveitam esse tempo para planejar uma nova existência, definir as provas que eles vão passar e também as missões, que tudo isso vai ajudar no seu progresso, vai ajudá-los a progredir. Então, esses espíritos esclarecidos, né, planejam essa nova existência, definindo suas provas, alguns definindo as suas missões, e isso cada vez mais ajuda no seu progresso. Outros ainda, muito ligados à matéria, ou dominados por paixões, permanecem confusos, presos a lugares e lembranças terrenas. Então, outros tantos, né, são ligados à matéria.
ainda não se desvencilharam da matéria. As suas lembranças estão presas aqui na Terra, em lugares de existências, né? A minha fábrica, o meu carro, a minha casa, eles ficam presos, né? Nesses lugares, nessas lembranças. Que até que aos poucos, até que eles vão buscando cada vez mais se despertarem para novas possibilidades, para novas aprendizados. Né? A diversidade das condições espirituais. Nós temos uma grande diversidade, né, das nossas condições de espírito. Kardec nos ensina que há grande variedade das condições dos espíritos errantes. Então, quando esses espíritos errantes, que está lá na erraticidade, tem uma variedade grande, né, de cada um. Cada um está na sua escala evolutiva. Alguns vivem, olha bem, alguns vivem em relativa felicidade relativa, cercados de amigos e de ocupações úteis, porque eles já têm alguma, o estado deles já é um pouco superior aos demais. Né? Outros, porém, sofrem por não compreender a sua situação. Então, às vezes, eles nem sabem que está desencarnado. Muitas, nas nossas reuniões aqui de assistência espiritual, a gente vê o sofrimento dessas pessoas, né? Desses espíritos. Não compreende nem a sua situação de desencarnado. Os espíritos superiores, ao contrário, né? Vivem em plena lucidez, são lúcidos, né? Conscientes da sua trajetória e também dos seus deveres. Ele tem essa lucidez porque ele já está num nível bem mais elevado. Tem a plena lucidez. Outros tantos, e muitos, né, os inferiores, por sua vez, muitas vezes experimentam perturbação, tristeza ou solidão, porque ainda não chegou num grau bem mais elevado. A sua situação ainda é inferior. Né? Eles estão ainda, então, experimentando essa perturbação, tristeza, a solidão. Continuando. A duração da erraticidade é indeterminada. Então, não tem um prazo. Né? Então, não vai falar assim, o Fábio vai ficar aqui até tal dia. Não é assim, né? Pode durar algumas horas, depende muito da evolução de cada um, alguns anos, e pode durar muitos séculos. Né? Então, vai depender de cada um de nós. Sermos de poucas horas, se nós estivermos mais evoluídos, ou de alguns anos, ou até mesmo séculos. Então, vai depender da condição de cada um de nós. Assim como na Terra, há pessoas em diferentes graus de progresso. O mesmo ocorre no mundo espiritual. Aqui nós temos, né, encarnado aqui, cada um, né, tem a sua individualidade, tem a sua condição espiritual. Uns mais elevados, outros nem tanto, um pouco mais inferiores. Né? Então, isso também ocorre lá no mundo espiritual. Cada um no seu lugar, dependendo da sua evolução, da sua vontade de progredir. Cada um se encontra onde é útil, onde a sua vibração conduz. Então, cada um vai se encontrar aonde lhe faz bem, né? Onde a sua vibração possa levá-lo. O trabalho lá no mundo espiritual. Não vamos ficar lá de braços cruzados, como nós já falamos, né? Vai ter que trabalhar, né? Tem trabalho no mundo espiritual? Tem trabalho.
É importante lembrar que os espíritos nunca estão inativos. Ninguém fica lá inativo, né? Todos têm os seus trabalhos. Mesmo durante a erraticidade, eles se dedicam a diversas tarefas, conforme a capacidade de cada um e conforme as suas intenções. Depende de cada um, né? Então, eu quero fazer isso, eu tenho capacidade para fazer aquela forma, assim, cada um com a sua capacidade. Alguns colaboram em obras de auxílio aos encarnados. Nós, aqui encarnados, recebemos, né, auxílio desses nossos irmãos lá, né? Às vezes falam, a gente não ouve, né? Eles dão as dicas e a gente nem percebe, nem quer saber. Mas eles estão ali, nos auxiliando. Outros inspiram artistas. Uma grande gama de artistas, né? Esses irmãos estão lá, inspirando esses artistas. Os cientistas, né? Para que possam aí descobrir novos medicamentos, novas curas, né? Estão lá, recebendo esse auxílio. Também os missionários, aqueles que estão aqui em missão, recebem a ajuda do plano espiritual para que eles possam fazer bem a sua missão, né? Muitos estudam, orientam e aprendem nos planos espirituais. Então, a pessoa tem o que fazer, né? Lá não vai ficar inativo, né? Então, gente, a erraticidade, portanto, não é um estado de castigo. É o que muitas vezes a gente pensa, estou sendo castigado por estar naquele lugar. Não tem castigo nenhum. Mas um período de transição e de serviço. Nós vamos ter essa transição e trabalho. Ninguém vai ficar inativo, né? Nós temos que buscar a nossa melhora. Um espaço onde o Espírito se ajusta às leis divinas. É lá que nós vamos procurar a compreensão das leis de Deus e saber, quando nós estivermos aqui encarnados, colocar essas leis de Deus em ação, né? E se prepara para novos passos evolutivos. Estamos preparando para a nossa evolução. Então, reparação, aprendizado e preparação. Nos prepararmos para uma nova existência. Consequências morais e espirituais. Compreender o estado dos espíritos errantes nos traz grande consolo e grande responsabilidade. Então, nos traz compreender esse estado de espíritos errantes, nos traz consolo e responsabilidade. Consolo, porque nos mostra que a vida continua. Ninguém morre, ninguém desaparece. Então, olha que consolo que nós temos, né? Muitos não compreendem isso, né? Como a gente compreende que nós vamos ter uma outra oportunidade de estarmos aqui. Olha que consolo, né? E a responsabilidade, porque nós percebemos que colhemos exatamente aquilo que nós semeamos, né? Nós plantamos, colhemos aquilo que nós plantamos. Então, essa é a nossa responsabilidade. Consolo, né, para que nós sabemos que nós vamos ter uma outra oportunidade. E responsabilidade, que nós temos que colher aquilo que nós plantamos. A colheita espiritual não se dá em um julgamento externo. Não vamos ter um julgamento aqui externo, mas um julgamento da nossa consciência. A nossa consciência vai nos cobrar, né, nas próprias leis dela, da consciência. Continuando. Durante a erraticidade, cada espírito se vê realmente como é, sem máscaras e sem ilusões. Lá, né, a gente não tem como esconder, né? Não tem onde esconder. Lá nós vamos nos mostrar como nós realmente somos.
Então, gente, é o estado que nós realmente vamos falar assim, poxa vida, eu fui aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Né? Ali ele compreende as causas de suas dores e as oportunidades de reparação. Nós vamos ver o que nós fizemos. Fala, poxa vida, por que eu fui fazer aquilo? Eu devia ter feito ao contrário, né? Então lá nós vamos ter essa oportunidade, né? De compreender as causas e buscar a reparação. Né? Buscar sempre a reparação. Errar todos nós erramos, né? Mas buscar a reparação. Pois, por isso, gente, o melhor momento para preparar o nosso futuro é agora. Hoje, enquanto estamos aqui encarnados. Né? Nós vamos preparar essa nossa transição, né? Que é lá para o estado de errante. Né? A reforma íntima, perdão, caridade e a fé, essas são que vai nos ajudar a tornar mais leve o período entre as encarnações, lá nesse estado da erraticidade. Todos os nossos amigos que vêm aqui fazer exposições estão sempre nos falando da reforma íntima, do perdão, da caridade e da fé, que ela vai nos ajudar, né, a tornar esse período mais tranquilo. Então nós precisamos ter essa compreensão. Então cada um faz o seu próprio céu, o seu próprio inferno. Então, não quer buscar a reforma, não quer perdoar, não quer ser caridoso, não vai buscar a fé, né? Então cada um faz seu próprio céu, seu próprio inferno. Reflexões na prática que nós podemos entender. Então nós podemos imaginar a erraticidade como um intervalo entre 2 anos letivos, 2 anos escolares. Então, terminamos o curso, a encarnação. E passamos um tempo ali avaliando o que aprendemos, preparando-nos para o próximo ciclo de estudo. Então, nós vamos ali, nesse estudo, né, aprendermos, preparar-nos para o próximo ciclo. O aluno que aproveita o tempo, revisa os seus conteúdos, revisa os seus estudos, procura revisar, às vezes, aquilo que ele não compreendeu, estudar novamente, né? Planeja o seu futuro, busca crescer, busca evoluir. Então, nesse intervalo, né, entre um ano letivo e o outro, o aluno aproveita bem seu tempo. Revisa conteúdos, planeja o seu futuro e procura crescer e evoluir. E aquele que não se interessa, né, fica parado, sem o progresso, sem evoluir. Assim também é o espírito. Depende dele o modo como vivencia esse intervalo. Como é que nós vamos vivenciar esse intervalo? Nós estamos aqui nos preparando para isso, igual o aluno desse intervalo do ano letivo. Nós estamos nos preparando, nós estamos estudando, nós estamos revendo o que nós fizemos alguma coisa de errado, procurar esse aprendizado. Então, lá no espírito também é assim. Ele vai, né, depende dele, como ele vai viver esse intervalo lá na erraticidade. Essa compreensão deve nos motivar a aproveitar o presente com responsabilidade. Então, essa compreensão que nós falamos aqui nos dá essa força, né? Nos dá essa responsabilidade, pois cada pensamento e cada ação refletem na vida futura.
Não são só ações, mas também os nossos pensamentos vão refletir lá na frente, na nossa vida futura. Então, gente, nós podemos resumir nossa reflexão em 3 ideias principais. Vamos ver, então? Primeiro, os espíritos errantes somos nós mesmos, né? Em diferentes fases da caminhada evolutiva. Somos nós mesmos, cada um na sua fase evolutiva. Segundo, a erraticidade é um tempo de aprendizado e não de punição, como nós já falamos. Nós vamos lá aprender, né? Buscar cada vez mais a nossa melhora. Né? A qualidade desse tempo depende da nossa conduta atual. Né? Quanto mais nos aproximamos do bem, mais serena, mais tranquila será a nossa jornada espiritual. Olha que interessante, né? Quanto mais nós nos aproximarmos do bem, mais será serena, mais será tranquila a nossa jornada espiritual. Pensemos nisso. Bem, depois de nós colocarmos todos esses pontos, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Amigos, pensar nos espíritos errantes é lembrar que nós somos viajores eternos. Né? Nós estamos sempre viajando para o mundo espiritual, para o plano aqui terrestre, estamos sempre viajando. Somos viajores eternos. Hoje nós estamos aqui encarnados. Amanhã podemos estar em outro plano, mas sempre, devemos nos esquecer nunca, mas sempre nós vamos estar sob a proteção do amor de Deus, do amor divino. Sempre nós vamos estar com essa proteção. E que essa certeza nos traga coragem para nós enfrentarmos as nossas dificuldades, e nós sabemos que todos nós temos essas dificuldades. Né? Serenidade, tranquilidade diante da perda, esperança diante da morte, que é o estado que é apenas uma mudança de estado. Quando nós falamos em morte, muitos tremem na base. Não, é só uma mudança de estado. Então, gente, que nós possamos viver com mais propósito, com mais intenção de fazer, né? Com mais amor e mais fé, para que, quando chegar o momento de nós retornarmos ao mundo espiritual, quando chegar então a hora de nós voltarmos para o mundo espiritual, todos nós possamos dizer: Senhor, procurei aprender, procurei servir, estou pronto para seguir adiante. Então, nós poderemos sempre dizer, né, meu Deus, procurei fazer, procurei aprender, procurei servir, estou pronto para seguir adiante. Então, cada um de nós possamos fazer essa reflexão. Nós estamos prontos para seguir adiante? Né? Então, gente, era isso que eu tinha aqui para passar para essa noite, né? Sobre os espíritos errantes. Agora nós vamos para a segunda parte, que são os passes. Né? Então, quando ficarmos aqui no salão, ficarmos em prece e orações, para aqueles, né, ajudar os nossos irmãos que estão lá e cada um possa receber aquilo do seu merecimento.